noite a todos. Queria pedir aos irmãos que colocassem de pé, desejando um feliz Dia das Mães para todas as mamães, todas as mamães que porventura nos acompanhar nessa noite, pelo Instagram também. Que o Senhor possa abençoar com paz, alegria, o coração de cada mamãe. E eu gostaria de chamar uma mamãe aqui para abrir o culto. Que o Senhor possa usar a vida dela nesse momento, em nome de Jesus, chamar nossa irmã Carla. Amém? Shalom Adonai. É um dia especial por mais um motivo, né? É o Dia das Mães, é especial, mas é um dia que o Senhor fez para a gente estar aqui junto, reunido, no nome dele. Glória a Deus. E eu trouxe um texto para a gente abrir o culto, e que diz assim no Salmo 146: Louvai ao Senhor, ó minha alma, louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Gente, isso é muito... Sabe por quê? Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Porque há uma aliança com Ele. Sabe o que acontece na nossa vida quando Deus nos chama pelo nome? A nossa conversão, ela se baseia em ser chamado pelo nome. O Senhor nos identifica e nos atrai. E isso é individual e é especial. E quando Ele faz isso com a nossa vida, quando Ele atrai cada um de nós e a gente vem, nós passamos a ter uma aliança com Ele e deixamos de ter uma aliança com o nosso inimigo. E sabe o que acontece depois disso? Dessa aliança firmada, nós começamos a caminhar, mas o nosso inimigo está ao derredor, procurando nos tragar novamente. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso e fiel. E essa aliança que Ele firmou conosco e nós com Ele, através de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus, através do sangue derramado, através das dores de Jesus, é que nos faz prevalecer e permanecer. E nós estamos aqui por isso. E esse louvor que o salmista diz que ele ia louvar, vai louvar enquanto ele viver, gente. O que é isso? Aqui, dá para cantar? Dá para cantar? Aleluia! Não precisa ser. Aleluia! Glória a Deus! Amém.
é praticar aqui na casa do Senhor. É o que a gente faz em casa, é o que a gente vem oferecer aqui para o Senhor. Maravilha. É o mar aberto ou o mar fechado. É esperando o mar se abrir. Glória a Deus. E por que louvar o Senhor hoje? O que Ele já fez? O que Ele já fez por mim? O que Ele fez por você? O que Ele fez pelo Rogério? O que Ele fez pela pastora? O que Ele fez pro Sérgio? O que Ele fez? O que Ele fez para cada um aqui? Amém. Por isso nós viemos. Verdade. Glória a Deus. É pelo que Ele já fez. E a gente, com esse louvor que a gente veio oferecer Ele hoje, a gente tem força para esperar o que Ele vai fazer. Aleluia. Né? O que Ele já fez, a primeira coisa que Ele fez foi dar Jesus por nós. Verdade. Amém. A gente faz uma relação. Essa é a primeira. É o número 1 da nossa relação. E isso não pode ficar esquecido. Porque depois da salvação que nós recebemos, acontecem muitas coisas na nossa vida que Ele continua fazendo por nós. Então, Ele continua fazendo muitas coisas e a gente passa por muitas coisas enquanto o mar não se abre. Então, Ele vai continuar fazendo. Então, nós vamos louvar pelo que já fez e louvar e esperar o que Ele vai fazer. Com saúde, saudável, né? Por isso estamos aqui. Amém. Glória a Deus. Senhor, esse culto nós Glória a Deus. Sim, Senhor, Deus. os teus olhos estão Toma a nossa adoração, Senhor, nesta noite, Os ó seus Pai. olhos estão postos, a sua mão está Receba, estendida. Senhor, o teu braço Sim, Deus. está estendido. Estamos O aqui, teu Senhor. coração, Senhor, está voltado para cá. Receba, ó Pai. Recebe, Deus, esse culto. E vem, Deus, fazer o teu querer se realizar nesse culto nessa noite. Sim, Deus. Senhor, toca no nosso coração. Toca Sim, no Pai. nosso Fala coração. conosco, Pai. Toca na mente, toca nos lábios, toca nos Cura, ouvidos. liberta, Pai. Que haja, Deus, caminho Haja, aberto do Senhor. Que haja a luz do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. O milagre vai agora.
milagre para a viúva era o azeite. O milagre para Lázaro era ser ressurreto. Era a ressurreição dele, porque ele já estava morto. O milagre do necessitado, às vezes é um prato de comida. O milagre de alguém que está sozinho, às vezes é um abraço. E eu não sei o tipo de milagre que você está precisando, o nível de milagre. Mas eu sei que há pessoas nesse lugar que precisam de milagres. Agora não é hora de saber qual é o milagre. Amém, Mas eu Jesus. queria que você que está precisando de um milagre Abençoa, viesse Pai. aqui adiante, Cada um de para nós, nós Senhor. estarmos orando, e nesse louvor que fala, hoje o meu milagre vai chegar e vai ser agora. Abençoa, Senhor. O milagre pode chegar agora. Eu não sei qual é o seu milagre, eu não sei se é uma questão de saúde, eu não sei se é um emprego, eu não sei se é uma confirmação, se é uma direção, mas o milagre ele pode chegar agora. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque o agente do milagre, que é o Espírito Santo de Deus, ele está nesse lugar. E ele pode, através de uma oração, através de um louvor, ele pode agir nesse lugar. Abençoa, Senhor. Eu não sei qual é o milagre. Às vezes o milagre, aos meus olhos, pode ser simples. Às vezes pode ser algo difícil demais, complexo. Mas milagre é milagre. E o nosso Deus sabe o que cada um de nós aqui estamos precisando. Ele vem de encontro às nossas necessidades. Nesse momento, Senhor, nós queremos colocar a vida de cada irmão que veio aqui adiante, Senhor. Pai, há uma necessidade em cada vida aqui, Senhor. Sim, Deus. Uma necessidade, Senhor, que o Senhor sabe. Nós não sabemos. Senhor, que o Senhor vai de encontro, Senhor. Se é cura, Senhor, que o Senhor possa curar. Se é uma porta que precisa ser aberta, que ela seja aberta. Senhor, em nome de Jesus, que cada coração que veio aqui adiante, Senhor, vai entregando a sua necessidade no teu altar, Senhor. Pai, que possa ser suprido, Senhor. Possa a oração ser respondida, Senhor. Pai, a tua palavra nos garante que o Senhor vai estar atento, Pai, às nossas orações, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, que não haja impedimento, Senhor, para o teu agir na vida de cada irmão aqui. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos, Senhor, por um milagre na vida de cada irmão. Pai, que só o Senhor pode fazer. Pai, que cada irmão, ao voltar para o seu lugar nessa noite, vá com uma convicção, Pai, que aquilo que foi deixado aqui no altar vai ter uma atenção especial nessa noite. Em nome de Jesus, porque o Senhor está atento às necessidades. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Cuida de cada um aqui, Senhor. Cuida de cada coração, Senhor. Cuida de cada lágrima, Senhor. Recolhe cada lágrima derramada no teu altar. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Pai, que toda impossibilidade, Senhor, Pai, possa virar um milagre. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao teu santo nome, Senhor. Nós aplaudimos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Senhor, em nome de Jesus, Senhor.
queria compartilhar com vocês um testemunho que edificou a minha vida, a vida da minha esposa. Os irmãos podem sentar, vai ser breve. Eu não vim no meu coração de compartilhar isso, mas quando eu cheguei aqui, algumas pessoas já sabiam, né, do acontecido, e isso não é para a glória de Deus, eu preciso compartilhar. O Manu está fazendo 3 anos hoje, né? E isso já é um motivo para a gente glorificar a Deus. Há 3 anos eu me tornei pai e ela é uma alegria para a gente, né? E ontem aconteceu uma coisa que abalou as estruturas, né? Na minha idade, um momento de muita alegria e um pouquinho de desatenção nossa, né? Nós sobrecarregamos a tia Laura e ela prendeu o dedo na porta, uma porta bruta de madeira. Eu estava tomando banho e, moral da história, ela teve uma fratura no dedo e mais do que isso, né? Um machucado muito feio no dedo. Eu quando vi, achei que ela fosse perder o dedo. Mas para a glória de Deus, ao chegarmos no hospital, depois de todo um processo, o Senhor preparou uma médica abençoada que nos tranquilizou, fez uma cirurgiazinha ali, colocou no lugar. E o que eu queria compartilhar com vocês não era sobre isso, mas é sobre a postura de uma criança de 3 anos, que é a postura que eu e você devemos ter. Ela tinha acabado de quebrar o dedo e de tomar 4 pontos e de passar por uma dor que eu não consigo imaginar. Mas assim que ela saiu do hospital, ela saiu rindo. Chegou em casa rindo. Às vezes a gente passa por situações e às vezes a gente anda abatido por aí, com a cabeça baixa, choroso, sabendo que nós temos um Deus que pode todas as coisas, sabendo que nós temos um Deus que cuida de todas as coisas e que nada sai do seu controle. Enquanto eu e a Raquel chorávamos e nos revezávamos para ir no quarto, para desabafar, para chorar, ela estava pulando e dançando e gritando e feliz, independente de estar com a mãozinha enfaixada, de estar passando por uma dor. O Senhor não nos prometeu que nós teríamos uma vida fácil. Pelo contrário, a palavra nos alerta que a nossa caminhada vai ser de dificuldade. Mas a maneira que a gente passa pelas dificuldades é a maneira que diz muito sobre nós. E eu quero, assim como a minha filha, passar pelas lutas e provas que a vida me apresenta e vai continuar me apresentando, sorrindo e dançando e pulando, não pelas circunstâncias, mas porque a minha fé e a minha expectativa afirmada no Deus que nunca falha. Amém? Daqui a pouco ela vai vir aqui, a gente vai cantar parabéns para ela e vocês vão ver que vai chegar uma menina aqui não triste, mas feliz, independente de estar com a mão fachada, mas alegre. E se eu te contasse o que ela passou ontem, você não ia acreditar na criancinha que vai subir aqui daqui a pouco. Por quê? Porque ela tem alegria na vida dela. E essa alegria que nós devemos ter. Então vamos nos colocar de pé. Todo louvor que é cantado aqui é um louvor que não é para homem algum, é para a honra e glória do nosso Deus. Se você conhece o louvor e tem a condição de cantar, cante, louve ao Senhor. Cante com a sua voz alta. Louve ao Senhor da maneira que Ele te fez. Se você não sabe o louvor, isso não é motivo para você não louvar. Louve ao Senhor, glorifique a Ele. Diga o quanto Ele é importante na sua vida, o quanto Ele é essencial na sua vida. As letras estão aqui. Mas se você não quiser cantar porque você não conhece, não tem problema. Apenas glorifique o nome do nosso Deus. Porque Ele é digno, Ele é merecedor, Ele reina nesse lugar, Ele reina no meu coração, no seu coração.
E é sobre isso que a gente tem que firmar as nossas Glória a expectativas Deus. sobre um Deus que não Louvado nos seja deixa você, faltar meu Pai. coisa alguma em nenhum momento. Você pode glorificar a Deus? Glória a Deus. Amém. Vamos continuar louvando o Senhor. Amém. Estávamos nos arrumando para vir para a igreja. A mãe dando banho nela, colhendo vestiginho, tudo, né? Estavam na cozinha esperando o pastor Danilo vir me pegar, me trazer aqui. E ela se arrumou toda bonitinha, ela estava vindo para a igreja. Então ela veio com 3 biblinhas dela, né? E eu disse: você vai com 3 biblinhas? Você consegue carregar isso com 5, né? E estava o pastor vindo assim: se você vai ser uma missionária, eu vou ser uma missionária. E eu onde? Na igreja. Ficou tão bonitinha, toda feliz, né? E só isso, né? Que alegra o coração dela, que apesar de estar com sua pancinha assim, mas ela está toda feliz e alegre de vir para a igreja, viu? Quer encontrar a Sarita, quer encontrar todas as amiguinhas ali. Amém. Inclusive, nós tínhamos combinado de não trazê-la hoje, mas ela acordou falando que queria vir na igreja. Então, a gente ia deixar ela em casa, sabendo que ela gostaria de estar aqui. Amém? Glória a Deus. Obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado por cada família aqui representada, Senhor. Cada vida de suas escadas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado. Em meio às lutas eu vou triunfar.
assento. Aleluia. Nossa irmã Luciana. Shalom Adonai. Chegou uma hora importante também, maravilhosa esse culto hoje que o Senhor preparou para nós. É o momento do dízimo das ofertas. E convido os irmãos a abrir sua palavra lá no livro de Salmo 113. Perdão, irmão, 116, lá no 12. Salmo 116, no 12. A minha tradução diz assim: como posso retribuir ao Senhor por toda a bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Amém? E, então, muitas das vezes a gente pergunta como que a gente pode, né, retribuir ao Senhor, né, tanta bondade. Né? E quando nós somos filhos de Deus e congregamos, temos uma casa, a gente pode contribuir e retribuir ao Senhor através dos nossos dízimos e ofertas. Amém? Então, que o Senhor tem nos dado muitas possibilidades de a gente ofertar. Claro, meus irmãos, que a palavra de Deus diz lá no livro de 2 Coríntios 9, que diz assim: cada um contribua segundo determinou em seu coração, não por pesar e nem por obrigação, porque Deus ama te dar com alegria. E quando a gente se alegra de poder ofertar, dizimar a casa do Senhor, para o crescimento da obra, né, para que essas portas sejam abertas, né, é uma forma da gente dizer, né, nós ergueremos ao cálice do Senhor, né, e invocaremos o nome dele, amém? Então eu quero convidar você que antes da gente entregar o nosso dízimo e oferta, que a gente ore junto. Se você já colocou a sua oferta, se você já separou o seu dízimo, você possa ficar de pé. E se você hoje também não pôde ofertar e dizimar, não se sinta constrangido, amém? Mas fiquem de pé também, quem pode ficar de pé, que nós vamos orar juntos, amém? Você pode erguer seu envelope, porque toda vez que eu penso em oferta e dízimo, eu lembro da viuvinha, que Deus, Jesus pega ali diante do gasofilácio, ele mostra essa senhora como um exemplo de que ela deu tudo que tinha. Ali ela deu tudo que tinha. Às vezes na casa dela ela tinha até mais, mas naquele momento ela pôde dar tudo que tinha. Glória a Deus. E eu lembro de tantos momentos tão difíceis na minha vida que eu honrava o Senhor com os meus dízimos, mas a minha oferta, muitas das vezes eu ofertava no meu coração naquele dia de ter conseguido pagar a minha passagem de ônibus, a do meu filho, separar um pãozinho com manteiga para ele, um Nescauzinho, para levar e até a comunidade. E ali para mim começar a minha caminhada com Cristo. Ia mais cedo para aprender sobre ele, meus cursos de batismo e também do Conhecendo Jesus, mas estava ali podendo ser fiel. E muitas das vezes eu não tinha o que ofertar, mas eu ofertava saindo da minha casa às 3 da tarde, voltando às 9 da noite, com uma criança, muitas das vezes não podendo ter levado até a cantina, mas eu sabia que Deus cuidava de mim. Então às vezes a gente vem à igreja, meus irmãos, eu queria poder dizer que o maior dízimo dessa igreja vai ser o meu. Talvez no seu coração me diga assim: o maior dízimo dessa igreja vai ser o meu. Amém? E a minha vai ser oferta de gratidão, ofertas alçadas, porque Deus vai fazer infinitamente mais do tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E se tem uma coisa que essa igreja quer, que ela cresça, não em membros, mas em qualidade, em qualidade da presença de Deus. E hoje é um minuto especial, em que você pode, o que nós podemos fazer, né? Aí diz aqui para me orar: como posso retribuir ao Senhor por tua bondade para comigo? Nessa hora, a gente vai ofertar o nosso coração e a nossa oferta física, amém? Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que nos dá essa noite de ofertar, de dizimar a sua casa. Muitos de nós também ofertamos agora, Senhor, a nossa vida, a nossa semana, a dificuldade que tivemos até aqui, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que todas as coisas cooperam no bem daqueles que amam o Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Sabemos, Senhor Deus, que o Senhor pode multiplicar o celeiro dos teus filhos, realizações maiores, Senhor Deus.
agradecemos, Senhor, por mais uma vez, Senhor, temos a oportunidade de estar louvando o Seu nome nesse lugar, Pai. Mais uma vez temos chegado com segurança, Pai. O Senhor nos dá fôlego de vida, Senhor, quando está te louvando, Senhor, agradecendo tudo que tens feito por nós, Pai. Continua abençoando essa obra, abençoando cada família aqui, Pai. Continua prosperando, Pai. Cobre, Senhor, toda necessidade, Senhor. Todas as provisões, Senhor. Vem, Senhor, Pai. Possamos perceber, Senhor, e agradecer todos os dias. Continua abençoando a tua obra, que ela possa crescer com qualidade, Senhor. Possamos alcançar mais pessoas, para que mais pessoas possam conhecer essa obra que vem do Senhor, Pai. Assim te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos orar pelas crianças, né? Hoje a tia Babi vai subir. Amém? Essa minha tá dormindo. Amém. Mas vai ter. A música vai subir, não vai? Isso. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada criança, Senhor, pela vida da tia Babi. Pai, abençoa, Pai, tudo que vai ser ministrado, Senhor, no coração desses pequeninos, Senhor, que eles possam te conhecer, Senhor, possam te amar, Senhor, Pai, e saber, Senhor, o plano, Senhor, perfeito que o Senhor tem para a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Chamou Adonai, eu morei lá em Minas Gerais, cuidei dos meus familiares, me couve com o torresmo, eu de fubá, tudo que mineiro tem de pão lá tem, amém? Um prazer estar de volta aí com os irmãos. A gente ficou órfão, né? De mãe, depois de pai. Então o irmão mais velho agora conta por lá mais do que antes. Então foi muito boa a bênção que Deus me deu de poder estar lá em Minas Gerais, visitar os irmãos em São João del Rei, compartilhar com eles também nossa fé, nosso amor, nosso carinho, nosso respeito. Foi muito bom. Agradeço as orações dos irmãos, da igreja, de todos, amém? Eles estão lá louvando o Senhor e abençoando este lugar, as orações deles também. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos louvar nossa cabeça por um minuto. Nosso Deus, a tua palavra, Senhor, ela chegou a ser uma palavra rara no tempo de Samuel. Diz que naqueles dias a palavra do Senhor era rara, porque os arautos, os portadores, os proclamadores estavam muito escassos. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que nesta noite, Sim, Pai, nos nossos ouvidos, a tua palavra, o que Deus tem de prático, o que Deus tem para nós, da sua palavra, sua santa palavra, sua escritura sagrada, para os nossos corações. Eu me apresento, Senhor, mais uma vez. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, nesse privilégio, nesse milagre, sim, Pai. nessa bênção, nessa necessidade Amém, Jesus. da casa do Senhor. Cuida de nós agora com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O mundo celebra, né? Eu não sei se é mundial isso ou se é ocidental, se é cultura nossa. Até vamos verificar depois se existe no mundo inteiro Dia das Mães, Dia dos Pais, se isso é coisa do capitalismo, se isso, aonde começou isso, né? Tem aonde começou esse negócio de Dia de Natal, tem aonde começou Papai Noel, tem aonde começou Festa Junina, tem aonde começou tudo. Então não sei aonde começou Dia das Mães, Dia dos Pais, foi uma grande ideia, foi uma boa ideia isso. Amém? Dia dos Filhos não é bom, porque senão, irmão, a filharada, né? Mas se sou 9 presentes numa casa de família classe de pobre, né? Mais pobre, é difícil. Dia das crianças, né? Ainda bem que não é do filho, né? Já seria 2, né? Filho e criança, pai do céu. Mas Dia das Mães, todos desejam tantas coisas para as mães, né? Eu me lembro que eu coloquei na equipe, coloquei para algumas pessoas, a pastora Beth também, algo que eu deixei aqui nas minhas coisas, né? Eu deixei assim, às mulheres o cargo, a carga, esse encargo, serem mães, o poder, a habilitação, a missão
a capacitação de serem por Deus, dele e para ele, mães, maravilhosamente mães. Não poderia haver humanidade sem as mães. Parabéns, Senhor, pelas mães, deu certo. Né? E é verdade. Glória ao Senhor. E é verdade. A ideia de mãe, irmãos, se você pensar na ideia, no plano, o que é, o que representa, o que significa mãe, é até normal dizer que por trás de um grande homem sempre houve uma grande mulher. Não sei quantos assistiram aí Abraham Lincoln. Você vê Abraham Lincoln num filme, né? Narrando ali da história dele, e vai falando tantas coisas, fazendo tantas coisas, fazendo tantas coisas. No final do filme, quando ele ali já está velho e prestes a ser assassinado, porque Abraham Lincoln foi assassinado, né? Por apoiar já, né? Os negros daquela época, né? E no final do filme sai aquela charrete e ele vai na charrete cansado, né? Batalhando, com as reuniões longas, aqueles confrontos, né? Muitos negros rindo da guerra e ele saudava. E aí ele vai caminhando assim, e quem está com a rédeazinha ali e mostra a importância da esposa dele. Ela conhecia o Abraham Lincoln que sofria o seu particular, a sua solidão, o seu a sós, o seu íntimo. Então, por trás de um grande homem, Winston Churchill e tantos outros grandes homens, havia uma grande mulher. Os reis de Israel também é uma característica dos reis de Israel. Quando você vê que haviam reis em Israel que foram reis bons, geralmente menciona a mãe, o nome da mãe para esses reis. E aqueles reis que foram reis maus, não é normal na Bíblia mencionar o nome das mães deles, porque a mais poderosa influência sobre um filho são os pais, mais particularmente as mães, né? Hoje estamos na modernidade, mas na minha época, 1960, 70, 80, era normal a mãe ser doméstica. Tanto que na escola perguntar a profissão do pai, marceneiro, e a mãe, a gente punha doméstica. Os mais antigos devem lembrar disso aqui, eles colocavam doméstica, ou havia até do lar. E sua mãe? Minha mãe é do lar. Não havia essa coisa da mãe trabalhar e o pai trabalhar naqueles tempos. De modo que a criança crescia debaixo da influência poderosa da mãe. Né? E isso até hoje isso não mudou. Né? Mãe é uma particularidade necessária, indispensável, essencial. Nasceu menina, é sexo feminino, é menina, está habilitada a ser mãe. Deus já colocou ali. Se vai vir a ser mãe, não sabemos. Isso aí depende de muitas circunstâncias. Ninguém é obrigado a casar e é obrigado a ser mãe. Mas o potencial de mãe está ali. Isso é coisa estabelecida por Deus. É como o potencial de pai. O potencial de pai está aí. E olha, irmãos, o que Deus colocou, Ele tem direito de depois tomar satisfação com a gente. Você foi pai, você foi mãe. Vamos conversar sobre isso. Um dia chegará este momento em que prestaremos conta do que fizemos de modo tal que nasceu um ser deste mundo. Isso será levado a juízo um dia. Eu não acredito nisso. Não precisa acreditar. Isso simplesmente vai acontecer porque já existimos, já estamos, já nascemos. E Deus então, Ele vai acertar com a gente isso. E a oração de um pai, a oração de uma mãe, a fidelidade com Deus de um pai e de uma mãe repercute nos filhos, certamente repercute nos filhos. Amém? Amém. Você sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando você ora pelos seus filhos, você encontra a entrada na presença de Deus para eles. E tem tanta coisa ruim neste mundo, tanta coisa ruim, de tantos tipos de coisas ruins, que para certas coisas ruins é oração de mãe, é oração de pai, é oração de irmão. Então nos seus setores tem esse poder aí. Amém? Está escrito em Lucas, né? O Evangelho de Lucas. Que o Senhor possa nos
guiar e nos orientar, porque nem eu mesmo tenho ideia do que vai acontecer agora. Eu sei que o Senhor está aqui. E aonde o Senhor está, coisas maravilhosas podem acontecer. Amém. Amém? Em Lucas capítulo 1, aí no Novo Testamento, quem tem Bíblia nova bota uma cordinha no meio separando, aquela cordinha para cá, e Velho Testamento, aquele cordãozinho para lá é novo. Os rapazes que se enganam lá embaixo, que não tem costume com Bíblia, né? Eu falo, parte no meio aí. Um cordãozinho para trás é velho, esse é novo. Vamos abrir no novo, que ele abre ali para frente, Lucas capítulo 1. Está escrito aí em Lucas capítulo 1, o versículo 38. Amém? 38. Tem pessoas que têm costume de marcar na Bíblia, tem costume de botar data, tem costume de marcar. E assim você registra a tua história cristã com a Bíblia. Eu tenho datas da minha Bíblia desde 1983. Eu tenho datas da minha Bíblia de todos os anos. De 83, 84, 86, 2000, até 2023, eu tenho datas da minha Bíblia. Se alguém quiser um dia pesquisar quem fui eu, né, e pegar a minha Bíblia, vai ver que tem data em toda a minha Bíblia, porque a gente tem que estar sempre lendo a palavra de Deus, senão você não vai conseguir lidar com a sua mente. Quem não lê a Bíblia não sabe lidar com a mente, com as tentações, com as provocações, com as dificuldades, também com as coisas boas. Quem lê a Bíblia não tem, quem não lê a Bíblia não tem padrão de comparação, de modo que você fica confuso, perdido, você fica atordoado, você fica influenciado, e você é como alguém andando com pouca luz em terreno onde se machuca, onde se espeta, onde se perde tempo. Por isso que ela é chamada de lâmpada para os meus pés e de luz para o meu caminho. É bom ler a Bíblia. Quem gosta de criticar a Bíblia, criticar Deus, falar mal de Deus, lê a Bíblia. Provavelmente vai mudar de ideia. Eu aconselho aquele ateu, a ler a Bíblia de forma imparcial. Eu aconselho quem não crê em Deus, que a coragem de ler a Bíblia. Eu falei para o Mateus, escuta, eu vou marcar um encontro entre você e Deus, você vai? Não é? Então isso é maravilhoso. Diz o verso 38, disse então Maria, eis aqui A serva do Senhor. Pesquisa o que é servo e serva na Idade Média. É diferente de servo de escravo. Pesquisa o que é servo desde os velhos tempos, os antigos tempos, na cultura da humanidade, nas tribos, nas nações. Busque lá o que é a palavra servo. Servo deu origem a serviço, serviçal, servidor público, servo. O servidor público é um servo, ali é onde ele está. Então ela disse, eis aqui a serva, eis aqui alguém para servir, eis aqui alguém assumindo identidade, qualidade, postura de servo. E servo aonde? Na sociedade, diante das pessoas, no meio das pessoas. Irmão, se você voltar à Idade Média e ver esses filmes da Idade Média e ter literatura da Idade Média, da Idade Antiga, viu? O servo, as funções normais e comuns de serviço, era um servo que fazia. Não era qualquer um que tinha um servo, uma serva. Todo o serviço, não havia máquina, não havia arranjo, não havia... tudo era mão humana. Mão humana, olho humano, era pé humano, tudo era feito pelas mãos e pelos pés, pelos olhos, pelos talentos que alguém tinha para poder fazer, exercer aquela função. Haviam servos valiosos, para os senhores, na área militar, na área da saúde, na área da alimentação, na área de agricultura, servos entendidos, que os senhores valorizavam. Os senhores cuidavam daqueles servos de tal maneira, olha, não posso perder esse servo, ele é treinado nisso,
ele sabe aquilo, aquela serva sabe isso, aquela serva sabe aquilo. O servo não era alguém que chutava como um cachorrozinho lá, não, irmãos. O servo era cobiçado, e havia realmente as pessoas, a maioria estava nesse tipo de serviço, porque poucos tinham acesso à leitura, poucos tinham acesso a alguma outra habilidade. Geralmente quem queria ser alguém na antiguidade, na Idade Média, né, ser uma pessoa que fizesse coisas, ele tinha que ter servos para fazer para ele. E Maria, ela está falando, eis aqui a serva, eis aqui alguém se dispondo ao serviço, à vontade, àquilo que Deus precisava dela naquela circunstância. Amém? Então, isso nos leva, nesse Dia das Mães, a nos orientarmos sobre isto. E nós, homens, seja a idade que você tenha, olhar para a mulher e olhar para o fato do potencial de ser mãe e ter uma ideia maravilhosa sobre isto. Eu fui abraçar minha mãe, beijar a fronte da minha mãe, ter paciência com a minha mãe, depois que Jesus entrou em meu coração, porque até ali eu era um homem confuso, era um homem cheio de opiniões que vinham de outros. Eu era alguém atrás de uma identidade. Eu não soube ser um filho como deve ser um filho segundo a palavra de Deus. Eu pedi perdão ao Senhor da minha vida passada, eu pedi perdão para minha mãe de muitas coisas. Eu agora estava orientado, esclarecido, eu estava agora iluminado com uma presença em mim, porque ser cristão é mais do que saber Bíblia, é mais do que ter Bíblia, é mais do que frequentar a igreja, é mais do que ser membro de igreja. Aleluia. É uma essência interior que vem a nós, e que nós não temos nenhum mérito para merecer isso. Não é preciso ser especial para merecer isso. Você se vê com as tuas culpas e confusões e tristezas e frustrações e revoltas e decepções, e você vai atrás de alguém que é o psicólogo dos psicólogos. Você vai atrás de alguém que te compreende muito perfeitamente, e você se abre com ele como quem fala com as paredes, quem fala com uma árvore, quem fala com o nada, crendo que ele está de alguma forma ligado nisso, que se ele fez a boca, fez o ouvido, então ele fala e ele escuta. Se ele fez o olho, é porque ele enxerga, ele criou coisas para ele ver, que somos nós também. Aleluia. De modo que eu me abri com Deus sem ser o que estava fazendo direito, acreditando que aquilo fazia sentido, porque era Ele que poderia me ajudar naquela situação que eu me encontrava. Então eu não o fiz publicamente, eu não o fiz para alguém ver. Eu ouvi a mensagem e no meu assós eu falei com Deus. Sei muito pouca coisa sobre ti, nunca me importei com o teu livro, nunca me importei com a tua palavra, já li tanta coisa menos a Bíblia, eu não me dirijo mais a Deus religiosamente, eu rompi com a religião, rompi mesmo para valer, não fiquei ateu, porque eu não posso provar que Deus não existe, eu serei incoerente. E aconteceu um milagre, e eu me tornei uma nova pessoa, e fui compreender o que é mãe. Glória a Deus. Minha esposa é mãe, nós temos nosso filho. Isso é maravilhoso. Entrando agora diretamente no que temos que entender nesta noite, Maria se apresenta para ser serva. Sabe o que Deus estava precisando aqui? De uma barriga, de um útero saudável. Ele precisou de generais, ele precisou de profetas, ele precisou de reis. Agora ele precisa de alguém que tem que ser mãe. Que coisa, hein? Jovem, um ventre limpo, puro, incontaminado, virgem, fala um absurdo para ela, ela ia conceber sem ainda morar maritalmente com José. Vem chamar Maria com uma encrenca danada,
expor aquela menina de 17 anos, 18, eles tinham filho muito cedo, expor aquela menina, aquela mocinha, a uma tempestade rigorosa, moralista, religiosa, cultural e até mesmo bíblica. Se essa menina tinha entendimento do que quer dizer eis aqui a serva, e eu creio que tinha, de todos os personagens da Bíblia, o mais corajoso, sem dúvida, foi aquela mocinha. E se o anjo não chega para o namorado dela, o noivo dela, o desposado dela, e fala para ele: não temas receber a tua mulher, porque o que está nela é gerado do Espírito Santo. E se José entrasse em questão, eu conheço só Jeová. Não conheço esse negócio de Espírito Santo, não. José, acabei de enfiar, você não encrenca também, né, meu filho? Eu sei que se você sair na rua meio escondidinho, vai querer sumir do meio do público, não vai querer muita conversa. Eu acho que algo mudou com a vida de José lá para frente, porque ele lidava com o estranho, ele lidava com o inesperado. José lidava com a novidade. José lidava, para quem às vezes consegue entender, José estava lidando com o absurdo, o incompreensível. E a melhor coisa numa situação dessa, irmãos, é boca fechada. É guardar onde? No coração. Já pensou Abraão contando passagem para todo mundo, hein? Vou matar meu filho, vou sacrificar meu filho. O quê? Amarravam ele, tá louco? Quem faz isso tá louco. Eu fui chamado de louco quando eu rompi para a faculdade. Deixei a prefeitura, deixei minha cidade, deixei pai e mãe com 8 filhos. Eu era o 9º para vir para a obra de Deus. O prefeito foi lá em casa conversar com a minha mãe um pouquinho, que ele era presbiteriano. Tem coisas que são duras a passos que eu nunca daria se não encontrasse a ti, meu Senhor. Deus estava precisando de uma mãe. Glória a Deus. Deus veio para encontrar alguém para ser mãe. Mãe de um menino especial. Mãe de uma forma especial. Mãe que teria que confiar nele completamente para escapar do julgamento da sociedade. Porque as pessoas sabiam que o desposamento de Maria não era ainda intimidade de casal. É o único parto. Deve ter doído mais que todos os outros. Vem na igreja ouvir coisa fácil, vem. Vem aqui escutar coisa normal. Só se não estiver aqui. Só se ele não estiver aqui. Tira ele fora, Senhor. Perdoa. Perdoa. A igreja é o lugar do milagre. A gente tem milagre aqui dentro. Do absurdo, do inesperado, de ser chamado, levantado, já está aqui. Busca qualidade, busca, se você vai achar alguma. De modo, irmãos, que essa mocinha tem tanta imagem dela, pintura dela, em tudo enquanto é parte do mundo, que tem de nome de Maria na humanidade, de Maria para cá, meu irmão. Meu Deus do céu, o céu tem tanta Maria, mas tanta Maria, que não sei como vai fazer ela se ela tiver nome ainda. Devido ao lugar singular dessa mulher. Amém? Diz que Adão olhou para sua mulher
chamou Eva de mãe. E disse a Adão: essa será chamada mãe, porque dela vem a geração de todos os homens. Ali Deus querendo uma barriga funcionando. Ela é minha mãe, meu irmão. Tem tempo isso, mas é. Bota aí uns 11 mil anos, né? 12, o máximo que vai a teologia. Mas eu venho de uma mulher. Você também, uma só. Ela pode subir no pódio assim: ó, eu sou mãe dos reis tudo, russo, alemão, italiano, chileno, brasileiro. Eu sou mãe dos reis tudo. E todo mundo, uns falam mãe, uns falam madre, outros falam mãe. Em russo, não sei, chileno, não sei também. É. Sabe em húngaro como é que é mãe? Anya. Hã? Anya. Ania? Ania. É. Na língua dos índios eu nem sei, mas eles são bem esquisitas. Então a primeira mãe foi Eva. Olha a importância desse corpo feminino, dessa alma feminina, dessa presença feminina, que quanto mais originalmente feminina, mais linda, mais preciosa e mais necessária e mais bonita, sem qualquer necessidade de forçação de barra para ser feminina. O original não tem necessidade, além de ser somente original. Ou como o diabo trabalhou contra a mulher nos dias de hoje. Estuda a história das tribos africanas, estuda a história das guerras aos invasores. Eu creio que a mulher, irmão Rogério, na história, ela sofreu mais que o homem. Se formos levar as estatísticas por aí afora, irmão Vinícius, acredito que por ser a força que é, por ser o talento que é, por ser a beleza que é, pela mulher ser o fundamental e o essencial que ela é, ela pagou caro por isso. Parabéns, Senhor, deu certo. Isso tem sido confundido de tantas maneiras. Se colocar que durante a história da humanidade, irmão, as lágrimas dos homens devem dar umas 4 toneladas. Quem sabe dar uns 50 mil litros a lágrima dos homens todos. Das mulheres pode colocar 100 mil. Pode colocar dobrado. As mulheres choraram mais na história humana até os dias de hoje. E pode ser que as crueldades piores que pode existir não venha do homem, mas venha da mulher. Porque não se evidenciou em brutalidade selvagem de violência exposta. Mas dentro dos palácios, no linguajar, no olhar e no seduzir homens a coisas horríveis, seduzir homens a decisões violentas, seduzir homens talentosos a virarem miseráveis. Essa beleza tem o seu positivo maravilhoso, e ele é tão maravilhoso que o negativo também é. Arrebentou com a vida de Sansão, levou para Adão aquela fruta como o lado da mordida, aí pro né? Botou lá a mordida da Eva, né? Aquela mordida não é de Adão não, tá? Pelo amor de Deus, não. Sai fora disso, aquela mordida não pode ser, aquela mordida é marcada dentro da área feminina. Eu sei de uma coisa, irmãos. A primeira foi Eva, nascido da carne, nascido do ventre. E a segunda mãe, eu coloco Maria. Tem a terceira, calma lá, tá? Mas tem a segunda mulher que para mim, de mãe, foi Maria. Ela carregou uma barriga
olhares de maldade. Então imagine completo o resto da sua cabeça. Mas os olhares de fé e que temiam a Deus e que sabiam que Deus podia, os olhares como da irmã dela, a irmã, naquele dia levantando, foi na casa da tia, contou Isabel, prima, o olhar da prima já foi revelação do Espírito Santo, mas a barriga de Maria chamou a atenção de quantos? De todos. E ela permaneceu firme na qualidade de quem? Serva. E quando nasce, ela não podia olhar para o bebê dela como qualquer mulher olha para o seu. Porque o olhar de todo bebê, o olhar de toda mãe com seus bebês, eram olhares normais. Já o olhar de Maria para o bebezinho dela era bem esquisito, porque ele foi prometido de forma diferente, concebido de forma diferente e nascido de forma diferente. E se eu tivesse naquele tempo e fosse parteiro, fosse obstetra, eu ia levar um susto danado. Ei, peraí, tem que fazer uma pequena cirurgia aqui, meu amigo, para essa criança passar. Deus tem muita atenção sobre as mães. Amém? Deus tem muita atenção sobre as mães. Deus quer cuidar das mães. Deus quer instruir as mães. Deus quer dar às mães, devolver às mães, restaurar as mães a essa habilidade, a esse poder que eu coloquei aqui. Habilidade, poder, missão. É uma carga, que é um cargo. Viu como é que muda? Eu gosto das palavras do português, eu gosto. É uma carga, que é um cargo, que é um encargo. Colocar só carga, né? Vou colocar um cargo já botou uma identidade, um perfil, e colocar encargo, bota missão. Quero que valorize o que você tem, o teu corpo feminino, a tua presença feminina, Aleluia. a tua alma feminina. Aleluia. E nós, homens, gostamos que a mulher seja feminina, Aleluia. que se cuide, que seja de alma. Aleluia. Oh, meu Deus do céu! E Maria cumpriu o seu papel, tanto que falou assim: olha, e uma espada atravessará a tua própria alma, para que arranque de muitos homens opiniões e se manifeste o coração de muita gente ao te ver. E o seu moço aos 30 anos sai de casa. Não era mais o seu filho, o seu moço. Era ainda, amém? Foi até o fim o seu moço. E depois de ressuscitar dentre os mortos, era o seu filho e era o seu moço. Mas agora é o seu Senhor e o seu Salvador. Aleluia. O mistério, Glória. o absurdo, o mover de um Deus que tu não sabe até onde ele pode ir, meu querido. Aleluia. Não brinque com isso. Não ignore esse Deus, não vire para ele as costas, não fale mal dele, não blasfema dele, vá conhecê-lo. Você o encontra aqui, lá no teu cantinho, sem ninguém precisar te ver. Leia João, depois Atos, depois Romanos, depois leia a Bíblia toda. Não vai ficar maluco, nem fanático, vai ficar sábio e vai pedir perdão. Porque eu falei coisas de Deus, Deus nunca foi, e você já escutou coisas de Deus, Deus nunca foi, nunca pediu, nunca exigiu, nunca ensinou. Errais não conhecendo. E a terceira mãe? Oh Deus, onde que eu vou encontrar a terceira mãe, professor? Pastor, você quer encontrar a terceira mãe? Quero, Espírito Santo. Quero. Tira os olhos da Bíblia e olhe para frente. Você é a terceira mãe. Eva já fez
Maria já fez a parte dela. Agora é a vez de você, que é mãe. E você que ainda não é mãe, tu és um potencial, uma beleza, uma perfeição, uma coisa maravilhosa. É uma mãe aqui, ó, que socou o volante do carro, gritou, esbravejou e socou o painel do carro, indo lá para Petrópolis, Teresópolis, encostou no acostamento e chorava e fincava a mão no volante do carro e batia no painel do carro. Meu filho não vai morrer na miséria dessas drogas, meu filho não nasceu para morrer nessa desgraça dessas drogas, e batia no volante, no painel do carro, desesperada, e gritava ali. Hoje é o pastor Marcos André, pai do Andrezinho, porque aquela mãezinha fininha lá, é fininha, mas é bravona, viu? Ela esbravejava com Deus pelo filho dela. A senhora chegou a morrer muitas vezes do seu filho viver. Se você é mãe, vai atrás de Deus. Fala assim com Deus: Senhor, eu venho na tua presença como mãe, me capacita, me habilita, me perdoa, me renova, me ajuda. Eu quero ser uma mãe nesses tempos difíceis, uma mãe adequada para o momento que sou mãe, o filho que tenho como filho. Como diz lá o irmão Valdir, né? Só pode ser mãe se já tiver filho. E as mulheres que não puderam ser mãe por um motivo ou outro nessa história humana, a sua parte feminina não deixa de ser o recurso que Deus tem para lidar com essa humanidade, com essa humarada toda e com todos esses níveis sociais. Bendito seja o Senhor. Eu quero lidar com minha esposa como mulher, como feminina, como minha irmã, como minha mãe, como tudo. Eu quero lidar com ela desse jeito. Aleluia. Ah, meu Salvador bendito especial. A primeira mãe foi Eva. A terceira mãe, meu irmão, a segunda mãe foi Maria. E a terceira mãe, oh meu Deus, a terceira mãe é você. Louvado seja o Senhor. Eu escrevi para Laura assim, ó. Vou revelar aqui. Escrevi assim para Laura: preciosa mãe, amiga, companheira, mulher, minha esposa Laura Costa. O meu coração te ama, o coração do nosso Manassés te ama. Dia lindo de Deus para nós. Glória a Deus. Amém. Filho, ore por tua mãe, ame tua mãe, peça a Deus por tua mãe, busque essa mãe que está aí, querendo cuidar de você maravilhosamente. Muitos homens foram recuperados do padrão da vida, porque mães foram lá lutar com ele, visitando, escrevendo, chorando, orando em casa. Mães que não eram evangélicas foram para as igrejas para pedir ajuda pelos seus filhos. Falei para muitas mães na minha vida cristã: seu filho não quer ir na igreja, seu filho não quer internar, vai a senhora para a igreja, comece a clamar lá, peça ajuda lá, busque Deus por ele lá. E muitos foram arrancados das drogas, porque teve mãe. Muitos escaparam de ser mortos, arrebentados em acidente, em tiro, em tudo enquanto há, porque tinha uma mãe de joelho por ele. Ô mãe, põe joelho pelo teu filho. Isso sempre dá certo. Marido, põe teu joelho no chão pela cara que te deu filhos. Isso sempre vai dar certo. Filhos, põe o joelho no chão pelas mães. E quando tu for namorar e casar, veja se tem jeito para ser mãe. Amém? Você quer passar os trabalhos, né? Os trabalhos, depois eles crescem e vão embora, irmão. Fica você e a patroa. Porque eles têm que ir embora mesmo, viver a vida deles, crescer a vida deles. Louvado seja o Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Qual foi a primeira mãe, irmão? Foi Eva, e o mundo encheu, está aí até hoje. E a segunda mãe foi Maria. Nós não podemos chamá-la de mãe de Deus, porque Deus não pode ter mãe. Deus não tem princípio e nem fim,
nem tamanho, nem substância e nem nada. Ué, pastor, então como é que ele existe? Então sei lá, irmão. Você que ele revelou no Monte Sinai, ninguém viu a voz. Eu sei que nas tribos mais dos interiores do mundo, creem em algo que chama o Espírito. Deus não tem forma, nem princípio, nem substância, nem princípio, nem fim, nem nada. Deus não precisa de nada, é autossuficiente. Deus é poderoso nele mesmo. Deus não tinha a mínima necessidade de criar o universo, criar as coisas e criar o homem. Ele sempre foi sem isso mesmo. Ele é suficiente nele mesmo. Então, se ele um dia criou, foi para mostrar para alguém de um nível de importância tão alto, para um outro alguém de um nível de capacidade de beleza tão alto como o dele, parecido com o dele, para mostrar a sua glória. O que está criado no universo, na história, no planeta, não é para o carneiro ver, ou a ovelha, ou a vaca, ou o boi, ou o elefante. O que está criado é para que o homem veja. Veja como um agricultor, veja como um analfabeto, veja como uma pessoa de pouca instrução, veja como alguém mais instruído, e veja que esse homem veja como um cientista, pesquisador, e fique de boca aberta. Aleluia. O cientista fica de boca aberta por descobrir os fenômenos, as maravilhas da física, da biologia, da botânica, por aí afora vai. E o senhorzinho Ana Rosa fica de boca aberta. Nasceu 12 porquinhos. Como é que Deus é bom? Porque a nossa inteligência baba perante a beleza da existência e a maravilha da existência. Ninguém se importa com o planeta Vênus que está ali, mas eu e muita gente se importa e olha para ele como nunca tivesse visto. Deus criou para mostrar. Eu digo que a criação, o universo e tudo, eu digo, é um caminho. Um caminho criado por um poder tão absurdo e maravilhoso. Aí eu fico brincando assim, aí o anjo chegou e perguntou: ei Senhor, ei Deus, para que esse caminho tão tremendo, que nem a física, nem a química, a biologia, a teologia e tudo mais consegue explicar esse caminho? Você está fazendo um caminho maravilhoso demais, Senhor. Que caminho é esse? Aí ele fala: esse caminho aí, ó, eu vou deixar as minhas pegadas nele. Para quê, Senhor? Para que eu deixar as suas pegadas nesse caminho? Que eu vou criar um ser que vai olhar para tudo isso aí e vai dar tudo que ele puder, vai buscar de tudo enquanto é forma que ele puder uma explicação e um entendimento sobre este caminho. Quem vai ser esse ser, Senhor, que vai olhar os teus rastros desse caminho? O homem. Eu criarei a minha imagem e a minha semelhança. Mas e aí? Mas para quê? Eu tenho uma glória para compartilhar com ele. Senhor, só tem uma glória para compartilhar com alguém? E quem será ele? Será o homem. Aleluia. E eu os criarei da minha glória. Aleluia. E essa glória aí, Senhor, isso é uma herança que eu estou criando para o meu filho, chamado Jesus Cristo. Aleluia. E os homens que crerem nele, se entregarem a ele e receberem o perdão dos pecados, porque se arrependeu diante dele, Aleluia. e quererem uma vida melhor, de qualidade, de existência, uma vida que não seja estragada e jogada fora de bobeira e de forma tão barata, eu vou pegar esse homem arrependido, transformá-lo, ele vai herdar com o meu filho uma glória que não tem nome. Glória a Deus. Amém. E eu vou guardar muito bem o meu bilhete de entrada. Eu recebi o meu bilhete de entrada para o reino de Deus em 1983, no mês de novembro. Eu levantei a minha mão dentro da casa da pastora Beth e entreguei minha vida aos cuidados de Jesus Cristo, acreditando no que o pastor estava falando. Eu estava entendendo quase nada, mas eu entendi o suficiente, que eu era infeliz. Eu era infeliz, porque eu não estava me entendendo, não estava entendendo nunca, não estava entendendo a crueldade, não estava entendendo a beleza, não estava entendendo mais nada. Eu desisti de todos os meus sonhos. Uma freira psicóloga me ajudou muito
a não fazer alguma coisa contra a minha própria vida. E em 1983 eu peguei o meu bilhete para herdar o que Deus tem preparado. E eu guardei até hoje. E eu preciso continuar guardando o meu bilhete. E sabe quem é que sabe quem eu sou? Bom, primeiro ele, né? Ele sabe quem eu sou. Mas Laura sabe quem eu sou. Porque vive comigo 35 anos. E se ela tiver dúvida lá no meu velório, e tu pergunta para ela, Laura, ele está onde? E ela tiver dúvida, eu estou dentro d'água. Ela diz, não, eu não tenho certeza. Eu convivi com ele. Eu ouvi a orar, a ler a palavra, a se arrepender, a amaciar, a dar desculpa, a exigir, a ser marido, ser pai, ser irmão, ser pastor. Eu vi de perto. Porque eu quero me cuidar. É lá onde vocês podem me ver depois que eu descer daqui. Porque aqui muitos podem subir e falar bonito. Mas pagar as contas em dia, não ser um enganador, a usar o próprio nome de Deus para levar vantagem nas coisas, causar mau testemunho em quem está sofrendo, precisando de uma esperança, falando mal de Deus, falando mal de igreja, falando mal de pastores, porque o testemunho falha, porque é covarde, porque é medroso, porque precipita em assumir contratos e compromissos e não dá conta aqui depois, ao invés de vir conversar com o homem e pedir desculpa e se esforçar e vender até um bem para salvar uma dívida, para não escandalizar quem está devendo, de modo que a pessoa que é incrédula fale assim, ó, esse pastor tem conceito, eu vou dar um pulo na igreja dele, uma hora eu vou pedir um conselho para ele, porque ele tem testemunho que ele é um homem. Isso que eu falo, pastor Vinícius, seja uma característica dessa igreja, sermos pessoas honestas e sinceras, enquanto nos comprometemos com alguma coisa, damos um jeito de cumprir. Está difícil de cumprir, procure e fale. Ó, não esqueci não, tá? Não esqueci não, viu? Estamos juntos, tá? Ó, não posso te dar os 30, agora eu estou fazendo 5. E ó, não posso dar os 30 agora, mas no mês que vem eu trago mais 2. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé. Amém, Jesus. Glória a Ti. Por Dia das Mães. Obrigado, Senhor. Sem mãe não tem nada. Nasceu do sexo feminino, tem um potencial aí maravilhoso. E nos dias de hoje, mãe tem que trabalhar, pai tem que trabalhar. Deus capacita para ser mãe nos momentos maravilhosos em que isso é possível nos dias de hoje. É consagrarmos ao Senhor. É consagrarmos ao Senhor. Aí mesmo onde você está, você vai receber uma oração a respeito de ser mãe. E pastor, nós vamos ser mãe a respeito de ser mulher, a respeito de ser feminina. Eu vou orar para que o zelo de Deus te acompanhe. Vou orar para que o zelo de Deus te manifeste como livramento. Olha só, gente. Vou pedir ao Senhor que o zelo dele sirva sobre você para livramento. É filhinha feminina, pois vai receber oração para receber livramento. Amém, Jesus. Existe muito abuso por aí e muita maldade por aí. E essa oração aqui, Senhor, nós queremos que ela seja escutada pelas mães e moças e meninas e bebês que são crianças. O Senhor vai escutar. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Que coisa maravilhosa. O homem e a mulher. Que coisa maravilhosa. Não há um outro ser humano sem a combinação desses dois. Só o sêmen masculino não traz uma pessoa ao mundo, só o óvulo feminino não traz uma pessoa ao mundo. Tem que ter a junção dos dois. E mesmo assim, tá? Tu põe muito milagre nisso. Tem uma coisa que é microscópia lá.
Tá todo o código ali, meu irmão. Tá aquele olhinho azul ali, meu querido. Tá aquele nariz do meu pai lá, hoje dizendo. E até comportamento vai ficar assim, ó. Me interroga um monte de vezes. O Senhor vai escutar a nossa oração neste momento. Mãe, mulher, feminino, vai escutar. Senhor nosso Deus, nesta noite, Senhor. Sim, Deus. Adão chamou aquela mulher de Eva, porque seria a mãe de todos os viventes. Teu filho amado veio a este mundo porque é uma mocinha corajosa. Sim, Deus. Precisava de uma circunstância especial, Sim, Pai. absurda, contrária a tudo. E ela foi serva. E aqui também tem as mães, tem a mulher, tem o feminino, Sim, Pai. a criança, os bebês. Eu quero te pedir neste momento, junto com todos os homens que estão aqui. Agora, nós homens pedimos ao Senhor Sim, Papai. o zelo de Deus Sim, Deus. sobre isso que é feminino, sobre isso que é mulher, sobre isso que é potencial de mãe. Senhor, nós pedimos nesta noite o teu zelo, o teu cuidado em livramento, Senhor. Sim, Pai. No dia a dia, na sociedade, Sim, Deus. na saúde, no Não haja corpo, desvio, na Pai. mentalidade. Senhor, venha com a tua bênção nesse dia especial das mães, Sim, de olhar, Senhor. sobre nossa igreja aqui, São João del Rei, as irmãs lá do sítio, as mães, Pai, que porventura nessa noite não podem estar aqui. Deus querido, em nome de Jesus, o teu zelo em livramento, em saúde, em habilidade, em encargo, em missão. Ó Senhor, em teu nome eu falo para as irmãs desta noite. Receba da graça de Deus uma porção especial, interessada, colocada, invocada sobre esse fato de você ser mãe, você ser feminina, você nasceu mulher. Seja abençoada. Amém. Com o zelo de Deus te guardando por onde você for, onde você estiver. Isso é em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos do Senhor com força. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela alma feminina. Venha com a Glória a humanidade. Deus. Não poderia Aleluia. existir. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Ei, meu glorioso. Ah, dona Glória, olha lá o senhor Jorge, tá vendo? Aqui tá feliz, que tem mãe, que tem pai. Glória a Deus. Amém. Shalom Adonai, irmãos. Vou estar passando a agenda da semana. Essa semana a gente começa na quinta-feira, 7 horas da noite, com uma reunião abençoada. No sábado a gente vai ter conexão jovem às 18h30, né, André? 18h30 conexão. E domingo um culto tão abençoado como hoje. O culto é tão bênção que as crianças já começam a aprender desde cedo, né? Hoje eu estava cansada, corpo cansado. E a Manuzinha queria de qualquer jeito, desde de manhã. Quando ela escuta que é domingo, ela já sabe que é dia de igreja. E aí eu arrumei ela umas 3, 4 da tarde, o Vini saiu de fininho, eu falei, Vini, deixa eu ver, porque ela tem que jantar, vamos ver como ela tá. E eu ali, né? E ela, mamãe, vamos pra igreja, eu quero ir a pé, quero ir a pé. Aí dei uma enganadinha com ela, fui a pé até a praça. Aí eu falei, filha, tá escuro, pode ter pessoas estranhas na rua, vamos chamar o Uber. O Uber já estava chegando em meio minuto. É melhor, mamãe, entramos no Uber. Aí ela dormiu e eu lembrei que eu deixei o medicamento dela em cima da mesa. Eu falei, moço, vamos voltar. Aí ela apagada no carro, eu falei, moço, nem sei.
Aí ele, não, eu te espero, senhora. Aí subi, dei o medicamento, falei, filha, vamos dormir? Não, mamãe, quer ir para a igreja, já chegamos na igreja. Pontinha. Aí chegamos aqui na igreja, ela chegou toda feliz, porque é bom estar na casa do Senhor. E estava ali atrás escutando e meditando nessa palavra do pastor Danilo. A família, a igreja, a sociedade precisam de mães que conheçam a Deus, que amem a Cristo, que sejam cheias do Espírito Santo e tenham compromisso de ensinar os seus filhos pelo exemplo e de orar por eles. Deixa eu só ver aqui. Então a gente não vai se cansar, né, de dizer que nós precisamos influenciar umas às outras, mães, de buscar que mães que estejam sempre lutando, que lutem pelos filhos para que estejam no caminho certo, que ousem consagrar os seus filhos a Deus. Ontem, quando tudo aconteceu, me veio uma paz que não foi de mãe, foi uma paz do Santo Espírito, porque eu falei, Senhor, ela é sua, faça com ela a sua vontade, mas seja bondoso conosco e com ela, porque nós consagramos a Deus. Então, sejam ousadas, mães, em consagrar os seus filhos ao Senhor, não importa a idade dos seus filhos. Coloquem um ninho, né, longe dos predadores, e o trato dos filhos sempre temperem com firmeza, doçura, disciplina e encorajamento. Mães que ensinem a verdade em amor e ensinem o amor que é Jesus. Mães servas do Senhor. Então eu vou chamar as mães aqui na frente para estar recebendo uma lembrancinha que uma das mães, uma irmã abençoada, preparou. Todas as mães podem se levantar, podem vir. A Luana vai estar entregando a lembrancinha. Luana está por aí? Nós já recebemos a oração, todos nós recebemos uma palavra maravilhosa sobre o papel das mães e sobre o nosso papel de filhos também, homens e mulheres, de honrarmos, né, a existência dessa mãe, ainda que às vezes a mãe pode não estar mais aqui, mas honrar essa existência, porque nós existimos porque existe uma mãe, mas o Senhor nos gerou, o Senhor nos planejou, independente. E aí Ele usa uma mãe e um pai para ser veículo, para nos trazer a essa terra. Nossos pais são veículos, mas o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós. A Luana está por aí para entregar a lembrancinha. Está ali. E aí vamos receber a lembrancinha. No final do culto, após a gente receber a bênção, nos confraternizarmos, não saiam, porque a gente vai cantar um parabéns para a Manu, vamos nos deliciar do bolo e vamos fazer o sorteio, amém, irmãos? Que a irmã Glória já falou que foi uma bênção, essa entrada vai ser uma bênção. A gente está com alguns pedidos, algumas solicitações, né, pastor, de algumas necessidades da obra, então a gente tem buscado no Senhor o direcionamento, amém? Pode entregar, Lu. E acredito que são esses os avisos, amém? Que possamos estar unidas, buscando cada vez mais do Senhor, essa unção, o Espírito Santo, para que possamos receber do Senhor a paz que excede todo entendimento, mesmo nos dias da adversidade, mesmo nos dias que o ninho pode ficar vazio por alguma situação, mesmo que o Senhor tenha tido algum outro projeto ou alguma permissão em alguma dor nossa, que o Senhor possa seguir trabalhando, mesmo na nossa dor, mesmo nas nossas dificuldades de mãe. Amém? Amém. Sobre a questão da... Fiquem aí que a gente já vai encerrar. Na próxima semana, no próximo domingo, a gente vai falar sobre o valor que Deus. E surgiu uma necessidade lá no Esquadrão da Vida, que eu não vou falar aqui agora, porque o pastor Munim vai levantar o valor necessário para a compra de um equipamento que é uma bomba, que lá é super necessária, de água, que queimou e eles estão com esse problema. Então, a gente vai saber o valor
E aí a gente vai pegar o valor da rifa com o valor das cantinas e vamos ver o que precisa. E aí eu passo para a igreja. Amém? Você pode receber a bênção. Amém? Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ricas consolações do Espírito Santo sejam com todos nessa noite, abençoando o início dessa semana. Senhor, que o Senhor possa nos dar uma semana de vitória, Senhor, uma semana, Senhor, de luta, mas uma semana de vitória, Senhor, onde a gente possa ver, Senhor, a Tua mão poderosa agindo, Pai, a nosso favor. Abençoa nossos familiares, Senhor, nossos filhos, nossos pais, irmãos, amigos, todas aquelas pessoas que conhecemos, que oramos, que o Senhor possa, Senhor, ser conosco em mais uma semana, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.